Então, uma boa noite a todos, a todos os irmãos aqui presentes nessa dupla assembleia de desencarnados e reencarnados, né? Para mais essa exposição doutrinária, então, onde a gente vem trazendo a sequência do Evangelho, segundo o Espiritismo, para esclarecer, que acho que com cada um acontece isso, cada vez que a gente lê, a gente vê uma coisa diferente, uma coisa nova, um novo aprendizado. Então, eu venho trazer também mais um pouquinho hoje para vocês, e da mesma forma também estou aqui aprendendo junto, igualmente com todos vocês. Esse tema de hoje, onde nos traz diferentes categorias de mundos habitados, que está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um fator bem interessante, assim, até para quem está elaborando, né, a exposição, pesquisando sobre o tema, que dá aquela ansiedade, assim, de estar fazendo uma viagem. Porque quando estamos falando, aqui estamos falando de mundos, de lugares, eu acho que todos, quando vão fazer uma viagem, também se sentem aquela pontinha de ansiedade. Então, é mais ou menos isso que eu também senti. E, de certa forma, traz pra gente, assim, sensações boas, algumas sensações não tão boas, né? Que vai ocorrendo conforme a gente vai explanando. Então, o tema: diferentes categorias de mundos habitados. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês gostam de morar aqui? Gostam? Gostam? É. Vocês acham bonito o nosso planeta? Esse orbe? Né? É bonito. Também acho bonito. Agora, vocês já imaginaram que existem outros orbes mais lindos ainda do que esse? Então, a gente vai ver que no decorrer dessa palestra, a gente já gosta da nossa casa, embora ela é linda, ela, para nós aqui que vemos, né, dentro do que nós conseguimos dimensionar, de certa forma, uma natureza perfeita, Deus cria tudo realmente perfeito, né? E nós vamos ver, então, que se a gente já gosta daqui, a gente vai querer ainda fazer essa viagem em um lugar ainda muito melhor do que esse planeta. Então, o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo é onde talvez nós conseguimos ter uma noção, uma melhor forma, da dimensão da obra divina, sobre o que Deus criou, que é o universo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Isso está lá no Evangelho de João 14, de 1 a 3. Todos nós aqui acho que já ouvimos essa frase, né? E para quem não é espírita, talvez ela fique um pouco assim, mas que morada é essa, né? Nós, com o esclarecimento da doutrina, a gente já amplia os nossos conhecimentos e a gente já tem uma dimensão melhor do que é essa frase que Jesus trouxe. Imagina falando isso há mais de 2000 anos atrás, para pessoas que não estavam ainda preparadas, né, para ouvir isso, muito menos para entender o que Cristo quis dizer. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, aqui eu trago, fazendo um adendo, em paralelo a essa nossa palestra, até a título de curiosidade, sobre uma época da humanidade que até é bem próxima dos anos que a gente vive hoje. Imagina, dizem os especialistas que estudam o ser humano, que uma das nossas grandes feridas narcísicas, aquilo que dilacerou o nosso ego inconscientemente, foi descobrir que não éramos o centro do universo. Foi para nós um grande golpe cosmológico, porque até então nós achávamos que a Terra era o centro do universo. Lembrando que nessa época o universo era o que eles conheciam, o que eles só viam aqui. Ainda não se tinha noção da infinitude do que é o universo. Então era o que era conhecido, que eles viam. E que tudo girava então ao nosso redor. Nós éramos o centro e tudo girava ao nosso redor. Será que daí já vem nessa coisa de a gente ser um pouco narcisista, um pouco egoísta, né? A gente tem essa coisa de olhar só para nós e achar que tudo está ao nosso redor.
Essa era a teoria, então, até então, de Ptolomeu. Até que Nicolau Copérnico vem e diz: vocês estão enganados. Isso lá por volta de 1537. Vê que estamos falando de uma época frente recente, né? Algo muito maior que a Terra é o centro do que até então consideravam o universo, que era o Sol. Somos nós que giramos ao redor do Sol. Então aí já começou a baixar um pouquinho a nossa bola, a gente já começou a sentir aquela dor de eu não sou o centro do universo. Estavam falando nessa época, principalmente somente em planetas. Imagina cogitar que alguém então habitasse outro lugar que não fosse a Terra. Imagina existir outros seres. Nós somos os mais importantes, nós somos o centro, somente nós existimos, né? Aí então, lá para 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, Kardec, na questão 55, traz essa pergunta para os espíritos. Ele pergunta então aos espíritos: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Cuja resposta veio, esclarece então para nós o que Jesus quis dizer em há muitas moradas na casa de meu Pai. E a resposta dos espíritos foi essa: sim, e o homem terreno está longe de ser como supõe, porque então a gente supunha que nós éramos somente nós no universo, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo. Nós somos bons em ser egoístas e vaidosos, não somos? Quando Jesus acalentou então os seus discípulos com essa frase: há muitas moradas na casa de meu Pai, eles estavam naqueles dias que antecederam a crucificação, onde Jesus estava então preparando os seus discípulos para a sua partida, porque Jesus já sabia o que ia acontecer. Então ele dizia que ele ia partir, enfim, e os discípulos começaram lá toda aquela discussão que a gente sabe. Pedro disse que não, que eu vou ficar do seu lado, enfim, toda aquela história que a gente já sabe. Então, sabendo o que iria acontecer e a sequência então dessa conversa que Jesus estava tendo com os seus discípulos, onde ele disse: há muitas moradas na casa do meu Pai, foi que também Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus veio com o objetivo de exemplificar através da sua própria conduta o caminho para chegar ao Pai. Então a gente percebe que tudo para a gente alcançar, a gente precisa percorrer um caminho. E Jesus já vinha falando isso. E também vinha falando que não há outro caminho senão através do que Jesus veio nos trazer. Então hoje, com a sabedoria que o Consolador nos trouxe, nós sabemos que a casa do Pai é o universo. E esse universo é infinito. O que é infinito? É algo que não tem fim. Quantas moradas então tem nesse universo? Nós não temos como, pelo menos no nosso estágio, dimensionar quantas moradas existem na casa do nosso Pai. Então, não temos como dimensionar quão grande é esse infinito, quão grande é o universo no qual Deus criou. E sabendo dos diferentes níveis, então, da evolução da espécie humana, será que daria para a gente morar todo mundo na mesma casa? Teria condição, será? Se no nosso pequena sociedade familiar, onde moram ali às vezes 2, 3, 4, 5 pessoas, já é difícil conviver com as diferenças, imagina todos os níveis
da espécie humana, da evolução humana convivendo no mesmo lugar. E também não seria nem meritoso. Imagina seres ainda selvagens, bárbaros, convivendo com seres já quase angélicos, tudo no mesmo lugar. Então Kardec trouxe na codificação, através dos espíritos, uma classificação para nos ajudar por categorias, onde os mundos são habitados e por quem eles são habitados. Isso esclareceu de certa forma, a ponto que possamos entender um pouco a nossa situação aqui no nosso planeta e também a situação dos outros planetas. Mas qual a importância da gente estudar esse capítulo do Evangelho? Qual é a diferença que ele pode fazer na minha vida ou na sua vida? Sabe que é importante a gente saber que existem outros mundos habitados? Eu, particularmente, acho de suma importância a gente entender sobre isso. Porque, sabendo disso, eles nos traz respostas. E com resposta nós encontramos lógica. Isso acalma os nossos medos, isso acalma as nossas ansiedades, mas também chama muito a gente para a nossa responsabilidade. Com o conhecimento que temos, podemos planejar a nossa existência, as estratégias que podemos traçar, aonde eu quero chegar, onde eu quero chegar, quando eu quero chegar. Está bom viver nesse mundo do jeito que estamos vivendo? Estamos tendo as respostas que esperamos? Eu sei por que eu estou aqui? Cada um já fez essa pergunta: por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse planeta? Por que eu estou aqui, nessa casa, nesse estado, nesse município, nesse país? E o que isso depende? Será que depende de nós? Ou depende de outro? Jesus veio nos mostrar o caminho, que é através dele, modelo e guia. Agora é de nossa responsabilidade, então, percorrer esse caminho. Onde que eu quero morar? Eu estou caminhando para morar em qual mundo? Que logo mais na frente nós vamos mostrar que mundos são esses. Mas nós vamos ver também que estudar sobre essas categorias de mundo que o Consolador nos trouxe tão bem, essa categoria de mundo, ela nos traz principalmente esperança. Todo o mal que nós vemos e que fazemos, para quem faz o dever de casa, que aproveita essa chance divina que é a nossa reencarnação, todo esse mal é passageiro. Então traz essa esperança para nós, que tudo às vezes o que a gente vê de errado aqui nesse mundo é passageiro. Como nem tudo nós estamos ainda aptos para entender, essa classificação trazida por Kardec também não pode ser tão absoluta, e sim, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomado ainda por base os matizes mais salientes. Foi dividido, então, essas categorias, de um modo geral, em alguns mundos. Lembrando que essa categoria não é absoluta, foi um norte que Kardec nos trouxe. Eu vou ler para vocês algumas características desses mundos para a gente ir percebendo a dádiva que nós já temos hoje, pelo que nós já passamos e o que ainda está por vir para nós. Então, aqui eu trouxe para a gente acompanhar um pouquinho dos slides sobre esses mundos que Kardec nos trouxe, que está lá no Evangelho. Aqui tem um ponto interessante, que em todas as categorias traz mundos no plural. Quer dizer que não existe um mundo em cada categoria. Não existe um planeta de provas e expiações como é o que nós vivemos. Existem mundos. Lembra que o universo é infinito? Então sempre vai haver um número que a gente também não consegue saber qual é,
Por isso que ele traz como mundos. Então, o primeiro é os mundos primitivos. Nesses mundos primitivos, tomada a Terra por comparação, pode-se fazer ideia do estado de mundo inferior, supondo seus habitantes na condição de raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram. Restos do estado primitivo do nosso orbe, lembrando que nós já habitamos esse mundo. Alguém aqui se imagina nesse estágio? Alguém imagina aqui, lutando ainda como um selvagem para sobreviver? E ainda existem resquícios na nossa própria orbe desse mundo primitivo. Quantos irmãos nossos ainda carecem da misericórdia divina porque ainda não entenderam perfeitamente sobre isso? Que ainda vivem em barbárie, mas que também terão a sua chance, como todos nós, de mudar essa trajetória. Os mais atrasados são, de certo modo, os rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou benevolência. Gente, vocês têm noção que é isso? Existe um mundo onde as pessoas que ali vivem não têm a beleza, não têm a benevolência, não têm ainda esse instinto. Nem as noções do que é justo e injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ente supremo. Aí está a misericórdia divina. Até na mais selvagem criatura está ali a centelha divina. Está ali aquilo que vai emergindo, 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 fazendo a gente querer mudar, fazendo a gente querer evoluir. Eu não quero mais ser desse jeito, eu quero ser melhor. Então isso são os seres que habitam esse mundo primitivo. Lembre-se que as nossas primeiras encarnações, então, é o nosso primeiro mundo. Aí vem em sequência o mundo de provas e expiações. Aí estamos todos nós, né? Olha só, quando a gente acha que aqui na Terra a gente tem aquela sensação, como eu sou evoluído, aí nós olhamos, nós estamos no segundo degrau da evolução. Só que esse mundo de provas e expiações, ele está entre o mundo intermediário, a gente vai ver mais para frente. Então, os mundos de provas e expiações é onde se encontra a Terra. São os mundos onde domina o mal, destinados aos espíritos que necessitam expiar as faltas cometidas em suas encarnações anteriores. A variedade desses mundos é infinita, mas revelando todos como caráter comum. Está falando desse mundo aqui agora. Então, a variedade desses mundos é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Resumindo, nós estamos aqui porque somos ainda rebeldes às leis divinas. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. Isso, gente, é maravilhoso para a nossa evolução. A partir de quantos desastres que acontecem, desde naturais, ou que acontecem com a gente também, dentro do nosso seio familiar, ou dentro de uma necessidade, quantos desses desastres aciona a nossa inteligência para criar alternativas, criar novos hábitos, criar novos valores, para que a gente possa evoluir. É essa a nossa função nesse mundo. Então a gente está aqui para lutar com tudo, com o mal, com a natureza,
estamos aqui nesse meio, nesse mesmo barco, lutando contra tudo isso. Para quê? Para evoluir. Isso aconteceu também, quando a gente fala aqui que tivemos que usar muito da nossa inteligência e sobre a rebeldia às leis de Deus. Um caso muito conhecido que se tem é sobre os habitantes de Capela, que estavam no nível mais avançado, só que aqueles que lá estavam, que desobedeciam e não queriam seguir as leis divinas, vieram parar no nosso planeta. Aí nós passamos então para o terceiro mundo. Aqui a gente já começa a sonhar. Mundos de regeneração. Quem está dentro da doutrina espírita acompanhando, já tem ouvido falar bastante sobre, né, o mundo de regeneração, as transições planetárias, e principalmente a transição planetária que está passando o nosso orbe nesse momento, que na verdade não é o planeta em si, são as pessoas, né, que a gente está encaminhando para esse mundo de regeneração. Então, a gente precisa pensar nesse momento, se a gente está querendo realmente ir para esse mundo de regeneração, ou a gente quer continuar no mundo de provas e expiações. Será que a gente quer evoluir ou quer continuar onde está? Então, o que acontecerá nesse mundo de regeneração? Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e, por isso, sujeito às vicissitudes de que, libertos, só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem que suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Resumindo, aqui nesse mundo, a gente começa a descansar o nosso espírito no sentido de: eu venci muitas das minhas provas. Agora talvez eu possa respirar, porque eu consegui. Eu consegui cumprir o meu papel. Então eu consegui reencarnar no mundo regenerado. E ali eu posso ter um novo fôlego, um novo ânimo para seguir mais adiante, que a nossa evolução, a gente sabe que ela é incessante. Aí partimos depois, que já estamos todos regenerados, vem ali os mundos ditosos ou mundos felizes. Nesses mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre humana, mas aí ela já é embelezada, ela é aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo, isso aqui, já não tem nada de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil, em vez de se arrastar penosamente pelo solo. Desliza, a bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além da vontade. Agora eu trago aqui uma pergunta para vocês. É legal, né, viver nesse mundo, não é? Chegar até aqui. Vocês já pensaram não ter trânsito? Que maravilha! Não ter que mais... Já não brigam mais nesse mundo, né? Já pensou não ter mais que levantar tão cedo para ficar 2 horas na fila? Porque eu posso ir voando. Eu não preciso mais me arrastar pegando poeira na estrada. Então, que a gente pense, pelo menos que seja pelo trânsito, então. Então, nesse mundo isento de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa que a da Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos.
A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição, já que não há matéria. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz, por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Aqui traz um fato interessante, que nesses mundos ditosos, os seres humanos vivem mais, bem mais, por conta que não tem doença, por conta que não tem as brigas, por uma série de fatores. Então, isso nos leva a crer que aqui, nos mundos primitivos, os seres viviam bem menos. Até por conta das características do mundo, de ter que lutar o tempo todo, de um matar o outro, Então, assim, aí isso também traz uma outra reflexão, que aí eu estou trazendo já uma reflexão mais pessoal, que isso mostra, assim, porque isso aqui é um salto gigante, né, gente? No mundo primitivo para cá, são saltos que a gente não tem dimensão de quantas reencarnações a gente precisa ter para passar de um mundo desse para o outro. Não sei quantas, mas são muitas. Então, como a gente vai aqui, por exemplo, a gente vive menos, eu acredito que as nossas reencarnações são muito maiores do que a gente possa realmente dimensionar. E aqui, então, aí a vida já passa, já indo para realmente a gente não precisar mais passar por tantas reencarnações. Então, passado essa evolução dos mundos ditosos, nós chegamos então à classificação de Kardec, ao último estágio dos mundos, que são os mundos celestes e divinos. Quem será que mora nesse mundo? Alguém que a gente conhece, de ouvir falar muito. Nem sempre ele está tão aqui quanto a gente espera, mas quanto ele espera da gente, desculpe. Jesus. Então, o que são os mundos celestes ou divinos? Esses mundos são habitados pelos espíritos puros, aqueles que atingiram a perfeição. Não ficam, contudo, esses espíritos presos à sua habitação. Como os homens na terra podem melhor do que os outros estar em toda parte. Aí alguém pode perguntar, poxa, cheguei no mundo celeste divino, estou aqui, agora eu vou descansar. Salvo engano, né, Altamiro? Salvo engano, né? Dar serviço. Dar serviço. Haja visto o nosso irmão maior, Jesus, que teve que co-criar esse orbe no qual habitamos hoje. Será que Jesus trabalhou pouco para co-criar o mundo no qual nós vivemos, sendo que Jesus também teve que passar por todas essas etapas aqui, porque Deus não privilegia ninguém? Então, se nosso orbe já existe há quase 5 bilhões de anos, e Jesus já era um espírito puro, quantos anos tem Jesus? Será que ele já trabalhou? E a gente reclama às vezes numa jornada de 40 horas de trabalho, né? Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos que eles habitam. Então, por isso que a gente diz que não é o mundo terreno que muda, são os seus habitantes. Então, quando a gente fala que a gente está nessa transição de mundo de regeneração, não é que o planeta vai mudar, somos nós que vamos mudar. Talvez a gente volte a reencarnar na Terra, talvez num outro planeta que está em regeneração por merecimento, ou talvez a gente regrida, não o espírito, o lugar de morada. Tudo isso são questões para a gente analisar. Então, essa foi as categorias que Kardec nos trouxe. Gostaram? Alguém aqui quer evoluir? Então, quando nós encarnamos num determinado mundo, não ficamos presos a ele indefinidamente, nem cumprimos tudo o que precisamos ali. Por exemplo, pode ser que nem sempre nós estivemos aqui nesse planeta Terra. Se cumprirmos a nossa tarefa, as fases do progresso, vamos reencarnando onde nós necessitamos ou merecemos, até chegarmos à perfeição. Porque um dia, sim, nós vamos chegar aqui. Querendo ou não, tá? Quem não quer, mas vai chegar. Isso é uma recompensa, ascendermos ao mundo de ordem mais elevada. Assim também como é um castigo, o prolongarem a sua permanência em um mundo atrasado. Ou pior,
serem relegados para outro mais infeliz do que o habita, por se obstinarem no mal. Como eu falei anteriormente, porque o espírito, ele não regride, mas a nossa morada sim. Então a gente pode voltar no mundo, talvez até um pouquinho pior do que esse que a gente está. Já pensou? Isso tudo é culpa de Deus? Deus é punitivo? Não, né? É da nossa própria incúria. Isso tem tudo a ver com a lei de causa e efeito, de livre-arbítrio e por aí vai. Tudo que a doutrina espírita nos traz. Então, depois de tudo isso que eu passei para vocês hoje aqui, para finalizar, eu trouxe essa reflexão. Em qual morada da casa de meu pai eu quero morar? Se você não escolheu ainda, dá tempo. Se observe. É tempo, sempre é tempo da gente agir. E precisamos sempre lembrar do Cristo, o nosso Cristo, esse que veio trazer todo esse orbe maravilhoso para a gente. Se a gente já gosta daqui, né? Imagina quem será dos outros. Mas a gente precisa também lembrar sempre que a evolução, ela não dá saltos. Então isso é de responsabilidade de cada um de nós. A gente parte de hoje uma pessoa mais ou menos para uma pessoa ditosa no dia para a noite? Não. A nossa evolução não dá saltos. A gente precisa ir de passo a passo, passo a passo. Como sempre falo, acho que era Chico que falava isso. Hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu preciso ser melhor do que eu fui hoje. Então, que nós possamos escolher com sabedoria. O que é fato é que um dia todos nós seremos perfeitos. Habitaremos os mundos celestes, mas até lá o caminho é um só. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, já dizia Jesus. E como Ele é nosso modelo e guia, se seguirmos Ele, com certeza essa nossa trajetória aqui, vamos economizar talvez algumas reencarnações. Então que fique essa reflexão para a nossa noite de hoje. Uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus.